Sabe aquela imagem de cartão postal? João Pessoa, a cidade onde o sol nasce primeiro, praias lindas, coqueiros. Sim, aquela imagem perfeita. A gente vê as propagandas, ouve falar que é a capital que mais cresce no Brasil, um paraíso para se viver e visitar. Mas aí, no meio da alta estação, bem quando a cidade está lotada, começam a pipocar notícias de esgoto vazando na praia. E a imagem racha. Exato. E a gente fica com a pergunta, o que está acontecendo de verdade por trás dessa narrativa de sucesso? Para ir fundo nessa questão, a gente separou um material bem denso. Um artigo da série João Pessoa está à venda. Dos autores Sérgio Botton Barcelos e Henri Santos. Isso. E a nossa missão hoje é entender o conflito central que eles apontam. Mas atenção, não é aquela briga de Twitter entre turista e morador. Não, não é nada disso. É algo bem mais estrutural. A tensão entre uma cidade que está sendo pensada como um produto, uma mercadoria, e o direito de quem vive nela o ano inteiro. Vamos tentar desmontar esse quebra-cabeça. E esse é o ponto-chave. Os autores deixam claro que não adianta só pensar em soluções de emergência, tipo, vamos consertar o cano que estourou. O famoso apagar o incêndio. Exatamente, o que a análise deles propõe é um olhar para as raízes do problema. É uma questão que envolve décadas de planejamento urbano. Ou a falta dele, né? Certo. E, principalmente, de escolhas políticas muito claras sobre qual projeto de cidade que se quer construir e, mais importante, para quem. Certo, vamos começar por aí. Um ponto que o artigo bate bastante é que a crítica não é ao turismo. De jeito nenhum. Isso precisa ficar claro desde o início, né? Não se trata de ser contra receber visitantes. Uma coisa é o turismo como atividade social, econômica, que se for bem planejado pode ser incrível. Um turismo mais sustentável, talvez. Isso, um turismo que se integra à cidade, que valoriza a cultura local, o patrimônio, que gera uma economia mais distribuída, que qualifica os espaços públicos para todo mundo, inclusive para os moradores. Ok. Esse seria o mundo ideal. Mas o que eles criticam, então, é o que chamam de turismo de massa. Exato. E a definição que eles dão é bem específica. Não é só ter muita gente. É um modelo que busca, deliberadamente, concentrar um fluxo gigantesco de pessoas em períodos de tempo muito curtos. Feriadões, férias. Isso. O foco é outro. É consumo rápido, é girar a máquina da ocupação hoteleira, é inflacionar o mercado imobiliário. Exato. E o que é fascinante é que isso se conecta com o conceito da sociologia que o artigo traz de um autor chamado John Ury. O olhar do turista. Ury diz que o turismo de massa não é só um monte de gente viajando. É um processo que reorganiza socialmente as cidades para atender a uma expectativa que vem de fora. Como assim? A cidade começa a ser moldada não para quem vive nela, mas para ser consumida por quem a visita. Peraí, isso é forte. Quer dizer que, na prática, um bairro histórico pode começar a ter suas características alteradas não para melhorar a vida de quem mora ali, Não. mas para ficar mais instagramável para quem vem de fora. As decisões sobre a cidade passam a ser tomadas com base nesse olhar do turista. É exatamente essa a lógica. A cidade vira um cenário. E é aí que a tensão explode. Certo. Porque esse cenário precisa de uma infraestrutura que suporte saneamento, mobilidade, coleta de lixo, segurança. E quando essa infraestrutura já é precária para os próprios moradores, o que acontece quando você joga dezenas de milhares de pessoas a mais nesse sistema sem nenhum planejamento? Ele entra em colapso. E essa é a ponte direta para a realidade de João Pessoa que o artigo descreve. Exato. O problema não é o turista que alugou um apartamento. A questão é que a cidade está sendo vendida para esse turista sem ter o básico nem para quem paga imposto o ano todo. Isso. Os exemplos que eles dão são esses que a gente vê na mídia. O esgoto na praia em Tambaú, os engarrafamentos que travam a cidade inteira, um transporte público que, segundo eles, além de caro, é ineficiente. E aí vem o dado que amarra tudo. O artigo menciona um investimento da prefeitura de 14,15 milhões de reais. 14 milhões. 14 milhões. São em marketing e evento para fortalecer essa imagem de destino imperdível. Nossa. Pense nesse contraste. Milhões para vender a imagem, enquanto a realidade estrutural, saneamento básico que evitaria a foto do esgoto na praia, não recebe a mesma prioridade. A vitrine é mais importante que a fundação da casa. Perfeito. Isso nos joga direto no segundo ponto, que é genial e um pouco perverso.
Essa narrativa que a gente vê muito em redes sociais de uma briga entre moradores e turistas. Ah, sim. O artigo chama isso de falsa polêmica. Por que falsa? E para quem serve criar essa briga? É uma isca perfeita, segundo os autores. É uma polêmica falsa porque ela pega um problema que é extremamente complexo, estrutural, um problema de política pública, sabe? E simplifica. E o transforma numa questão de comportamento individual. A culpa deixa de ser das decisões tomadas pela gestão pública e passa a ser do turista mal educado ou do morador que não gosta de gente. Ah, entendi. É como se o engarrafamento na orla fosse culpa do carro com placa de outro estado. Exato. E não da falta de um plano de mobilidade que preveja aumento do fluxo. É uma cortina de fumaça muito conveniente, né? Exatamente. Uma cortina de fumaça que desvia o foco de quem realmente toma as decisões e de quem realmente lucra com esse modelo. O artigo argumenta que essa narrativa protege os grandes interesses por trás do turismo de massa, o setor imobiliário, as grandes redes hoteleiras, os produtores de eventos e, ao mesmo tempo, tira a responsabilidade do poder público, que deveria planejar, fiscalizar e garantir a infraestrutura. É uma jogada política para evitar as perguntas difíceis. E quais seriam essas perguntas difíceis? A pergunta fundamental que essa briga impede que seja feita é: a cidade está sendo produzida para quem e a que custo? Boa. Ao invés de debater o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, o orçamento do saneamento, a gente fica discutindo se o turista suja a praia. E mais, essa tática cria um mecanismo de defesa. Qualquer pessoa que critique esse modelo é imediatamente rotulada. Vira o chato, que é contra o progresso, contra o emprego. Isso inibe um debate público qualificado. Sem dúvida. E falando em decisões, o artigo é enfático ao dizer que esse crescimento todo de João Pessoa não é um acidente, não é espontâneo, é um projeto. Sim, é intencional. Municipal. O texto praticamente os descreve como o plano de negócios da cidade para a próxima década. É isso mesmo. Dentro do PAI, o Plano de Ação e Investimento, os autores encontraram uma meta definida como de alta prioridade. Que seria? Aumentar o índice de competitividade do turismo de João Pessoa. E é preciso entender o que é esse índice. Ele não é um indicador de bem-estar. É um ranking criado pelo Ministério do Turismo, Sebrae e FGV, que mede a capacidade de uma cidade de competir com outras para atrair turistas e investimentos. Peraí, então a prefeitura tem uma meta oficial, num documento, para subir num ranking de competitividade contra outras cidades, tipo Recife ou Natal? Exatamente. Nossa, mas isso muda tudo. Não é um crescimento que acontece, é um crescimento que é perseguido como meta de gestão. Exatamente. A lógica da competição se sobrepõe a outras lógicas. E é aí que o artigo traz uma citação da urbanista Otília Arantes, que é demolidora. O que ela diz? Ela diz que o grande problema é quando a gestão pública abandona os indicadores sociais como saneamento, educação, saúde, tempo de deslocamento e passa a se guiar exclusivamente por rankings de mercado. A cidade vira um produto. Um produto. O território vira uma vitrine. E a pergunta do gestor muda de como eu melhoro a vida das pessoas para como eu melhoro minha performance no mercado. Isso é a tal da cidade-empresa, então. A prefeitura age como o CEO de uma companhia e o planejamento urbano vira o departamento de marketing e desenvolvimento de produto. É a descrição perfeita. E, citando os filósofos Dardot e Laval, o artigo esclarece um ponto importante. Não se trata de um Estado que se ausenta e deixa o mercado livre. Não. Ativamente, usando leis, isenções fiscais, investimentos em marketing, para tornar a cidade mais atraente para o capital. E nesse processo, acontece o que os autores chamam de captura do planejamento urbano. Captura do planejamento. As ferramentas que deveriam servir ao interesse coletivo, como o plano diretor, passam a ser flexibilizadas para atender a projetos específicos de grandes empresas. O que nos leva à pergunta que não quer calar. Crescimento para quem? Porque o argumento que sempre volta à mesa é o de que o turismo gera emprego e renda. O artigo simplesmente descarta isso ou ele aprofunda a questão? Porque, na superfície, parece um benefício inegável. Ele não descarta, ele qualifica. E essa qualificação faz toda a diferença. O artigo chama essa afirmação
de uma verdade parcial. Uma meia-verdade. Isso, sim, gera empregos. Mas que tipo de empregos? A análise mostra que a grande maioria das vagas está no setor de serviços, com características muito bem definidas. Baixos salários, altíssima informalidade, pouca estabilidade e uma sazonalidade brutal. É, claro. O garçom que tem trabalho garantido em janeiro, em junho pode não ter. Ou seja, a base da pirâmide fica com os empregos instáveis e de baixa remuneração, enquanto o lucro de verdade vai para outro lugar. Exato, os grandes lucros se concentram no topo, nos grandes grupos imobiliários que veem o preço dos terrenos explodir, nas redes hoteleiras, nas grandes produtoras de eventos. É uma concentração de riqueza. Não uma distribuição. E para provar que não é só uma teoria, o artigo traz dados concretos e chocantes sobre as consequências disso. E que dados são esses? Primeiro, hoje João Pessoa é a capital com a maior desigualdade de renda do Brasil. A maior do Brasil. A maior. Pense no paradoxo. A cidade que se vende como um paraíso de qualidade de vida é, ao mesmo tempo, a mais desigual do país. Os autores argumentam que, se o modelo de turismo de massa estivesse de fato distribuindo riqueza, esse indicador seria o oposto. Uau! Esse dado sozinho já desmonta boa parte da narrativa do progresso para todos. E tem mais. Eles apontam que a cidade tem a segunda tarifa de ônibus mais cara do Nordeste. A segunda mais cara. Sem que a qualidade do serviço justifique esse preço. Ou seja, a população em geral, especialmente a de baixa renda, que depende do transporte público, paga um preço altíssimo para se deslocar. Enquanto os benefícios desse modelo não chegam no bolso dela. Exatamente. A conta não fecha. A população paga pelo crescimento, mas não vê o retorno. E a síntese que os autores fazem usa uma expressão do filósofo Henri Lefebvre que resume tudo, né? Sim. É um processo de privatização dos lucros e socialização dos custos. Poderia explicar um pouco mais? Claro. Os custos, o esgoto na praia, o trânsito caótico, o desgaste da infraestrutura, o aumento do custo de vida são socializados, divididos por toda a população. Mas os lucros são privatizados, ficam concentrados nas mãos de poucos. Esse, segundo o artigo, é o projeto de cidade que tem sido implementado. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente discutiu, a análise é muito mais profunda do que uma simples reclamação sobre a alta estação. Muito mais. Primeiro, ela mostra como a briga entre morador e turista é uma armadilha que desvia o foco. Perfeito. Segundo, revela a lógica por trás das decisões, a de uma cidade gerida como uma empresa para competir no mercado. E, por fim, mostra o resultado na ponta. Um crescimento que gera uma desigualdade brutal. Exato. E a proposta que o artigo deixa no final é, na verdade, uma inversão de lógica. É bastante direta. Se o turismo de massa gera lucros tão extraordinários para hotéis, construtoras, bares e eventos, uma parte significativa desses lucros precisa obrigatoriamente retornar para a cidade. Certo. E não de forma genérica, mas em investimentos diretos em saneamento, mobilidade, habitação, coleta de lixo, nos serviços que sustentam a vida urbana. Mas isso exigiria uma briga com gente muito poderosa, imagino. Exige uma vontade política imensa. Porque, como os autores admitem, o modelo atual, por mais que seja injusto e insustentável a longo prazo, é extremamente lucrativo para alguns grupos. E politicamente rentável. Exato. E politicamente rende frutos para quem o promove. A defesa que eles fazem é a de um princípio básico. A cidade precisa, primeiro, funcionar bem para a maioria que vive nela o ano inteiro. E aí, como consequência? Se isso acontecer, ela naturalmente será um lugar incrível para quem a visita. E não o contrário. E para a gente fechar, o artigo solta uma informação que parece secundária, mas que depois dessa conversa toda ganha um peso enorme. Ele menciona a campanha do atual prefeito para o governo de estado usando a gestão de João Pessoa como seu grande trunfo. Isso me deixou pensando em algo. Se a gente aceita essa lógica de que uma cidade está sendo vendida como um produto de sucesso, fica uma pergunta no ar. Quem, nessa transação, é o verdadeiro cliente? E quem é tratado apenas como parte do inventário? E o que acontece quando o inventário começa a se dar conta de que tem direitos de cidadão?